Vamos dar início, através da nossa oração, da nossa entrega nas mãos de Jesus, conversar um pouquinho com Ele, né? Fazer aqueles pedidos que nós costumeiramente fazemos, né? Pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que Ele possa trazer o conforto que nós precisamos. Que nós possamos ser abençoados e iluminados pela sua luz e fortalecidos pelo seu amor. Vamos então fazer aquela meditação costumeira nossa, cerrando nossos olhos, fixando a imagem de Jesus em nossas mentes, em nossos corações e nos entregando nas mãos dele, para que ele, por alguns minutinhos, nos fortaleça. Vamos lá. Muito bem, né? Momento maravilhoso, relaxante, uma paz interior que nos envolve muito grande, né? Muito bom. Nosso livro que estamos estudando, Terapia Anti-Queixa, nos traz a lição hoje com o título de Programação Comportamental. Então ela nos diz assim: prosseguimos em nosso processo de terapia direcionada a vencer nossas queixas e, para isso, utilizaremos de todas as ciências que possam contribuir. Afinal, Allan Kardec sempre valorizou a ciência a ponto de nos deixar a orientação de que, se um dia houvesse uma divisão entre a ciência e a doutrina espírita, caberia a nós retrocedermos e acatar o que diz a ciência. Segundo a programação neurolinguística, toda mudança de programação ocorre instantaneamente, pois o cérebro funciona muito depressa. Portanto, a forma de mudar um condicionamento indesejado é substituí-lo instantânea e definitivamente por um ato de vontade real. O difícil é juntar toda a vontade, que é um atributo natural do espírito, em um ponto único de cada vez. Geralmente, depois que decidimos mudar, acabamos nos distraindo com outros objetivos. É certo que existe um instante decisivo, um momento onde ficamos saturados da lamentação. E este é o momento ou o ponto de virada. É nesse momento que a vontade triunfa. Mas como chegar lá? Como organizar a força da vontade? Entender o processo da mudança talvez torne a coisa mais fácil. Perceba a mudança como um processo e não um mero mecanismo. Existe um antes e um depois da famosa tomada de decisão. A força de vontade não é um atributo do caráter, algo que uns têm e outros não, como qualquer outro atributo do espírito. Todos a possuímos. E a mesma pessoa que fraqueja num dia triunfa no outro. O mesmo sujeito que teve força de vontade para se livrar de um comportamento viciado continua dependente de outras viciações. Por isso, devemos listar uma a uma as modificações que julgamos necessárias. O mais correto é focarmos em uma de cada vez. Fazermos um programa de autotransformação, mas sempre um alvo de cada vez. A força de vontade
mesmo estando no homem, manifesta-se quando o indivíduo está racional e emocionalmente maduro para mudar, verdadeiramente decidido. Entender isso melhora nossa autoestima, ajudando-nos a ser menos ansioso e mais compreensivo conosco mesmos, administrando melhor os processos de mudança ou de programação mental para a nova realidade que almejamos. Toda mudança de comportamento se realiza em 3 fases: compreensão dos inconvenientes que o velho condicionamento acarreta, vontade de mudar, estabelecimento de um novo condicionamento. Um comportamento que hoje nos incomoda. Não foi sempre totalmente assim, ruim. Se no passado assumimos um determinado padrão comportamental a ponto de fazer dele um condicionamento, é porque ele nos dava prazer ou nos trazia alguma vantagem, alguma forma de gratificação, ou ainda, no mínimo, era a nossa cultura ou educação de determinada época. Enquanto não estivermos logicamente convencidos de que mudar será vantajoso, não mudaremos. É a fé raciocinada apresentada pelo Espiritismo. Só estamos dispostos a abrir mão de um prazer quando isso nos habilita a um prazer maior. No caso da queixa, veja prazer em ser diferente. Ninguém muda porque deve mudar. Mudamos porque acreditamos que há vantagem em mudar, mesmo que seja vantagem que venha a contribuir com o nosso crescimento moral, de convivência, espiritual ou outro. Mas saber não é suficiente. O simples fato de conhecermos os inconvenientes do velho hábito não cria novos condicionamentos. No entanto, alguma coisa dentro de nós já mudou quando decidimos mudar. Mesmo antes da modificação concluída, surge uma sensação de desconforto associada ao velho hábito. Esta sensação irá aumentar com o tempo, gerando progressiva racionalização do comportamento condicionado. O que era feito automaticamente, agora é reavaliado criticamente a cada vez. Se antes reclamávamos sem pensar, agora, a cada queixa, existe uma repreensão interior. O segundo passo é a efetiva necessidade de mudar. A sensação de desconforto associada ao velho padrão de comportamento acaba gerando no indivíduo a efetiva necessidade de ser diferente. De tanto contabilizar prejuízos à saúde física, espiritual ou financeira, aos relacionamentos e aos negócios, a pessoa finalmente sentirá vontade de mudar com maior intensidade. Mas se a vontade ainda não está suficientemente manifestada, dividida entre os bons propósitos e os velhos hábitos, a pessoa experimenta agir de outra maneira, e isso lhe dá prazer. Porém, quando se descuida, já está seguindo os velhos hábitos, voltando a reclamar. E isso também lhe dá prazer, embora esse prazer venha associado ao sentimento de culpa ou repreensão. Entramos na fase das recaídas. Quando raciocinamos antes de agir, geralmente conseguimos seguir um novo padrão. Mas quando ligamos o piloto automático, lá estão os velhos condicionamentos nos induzindo a agir da maneira que não queremos mais. O terceiro passo ocorre quando o novo condicionamento assume o lugar do antigo. De recaída em recaída,
racionaliza-se cada vez mais o processo e nossa vontade se fortalece até nos sentirmos suficientemente fortes para dar um basta. Um novo condicionamento veio substituir o antigo. A partir de agora, ao agir automaticamente, seguiremos um novo padrão de comportamento. Para agir segundo o velho modelo, será necessário tomar uma decisão de novamente mudar. Um novo hábito veio substituir o antigo. Está criado um novo paradigma. Somos uma nova pessoa modificada em mais um ponto, e a isso chamamos crescimento. Na prática, se apoie na educação verbal, tenha frases positivas e prontas para responder às perguntas mais comuns do dia a dia. Como? Como vai você? Tudo bem? Como vão as coisas? E como? Exemplo de respostas a serem ditas com segurança e convicção. Estou cada vez melhor. Porque, afinal, sempre estamos nascendo e renascendo infinitas vezes. Vamos sempre melhorando passo a passo. Então, independente de nossa situação, pela lei do progresso, estamos cada vez melhor. Diga isso com convicção. Ou, se for difícil responder assim, comece com: estou bem, com problemas, mas muito bem. Assim vamos perdendo o medo de ter problemas. Afinal, é natural de nossa situação moral e espiritual. Mas o importante é irmos nos convencendo de que estamos bem. E estamos mesmo. Afinal, tudo o que ocorre conosco coopera para o bem, pois a vida é regularmente sábia. Reflita em respostas desse tipo, sempre positivas, e pela insistência, vamos entrando no processo de autoconvencimento de nossa realidade atual. Convencer-se de nossa nova realidade é programar-se para vencer. É começar a ser hoje o que queremos ser amanhã. Na obra Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis contribui acerca da vontade. A vontade, o uso persistente dessa faculdade, permite-nos a modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. Lembre-se, você foi criado para vencer suas limitações e viciações que o mantêm nesta condição que não deseja mais. Não somos imperfeitos, apenas estamos, pois, esta situação é transitória. Porém, é fundamental estarmos convencidos disso verdadeiramente. Em boa definição, escolha uma maneira nova de comportar para substituir uma inadequada. Identifique uma maneira de responder aos acontecimentos da vida para utilizar, no lugar das velhas respostas paralisantes e que produzem vibrações de abatimento, outras que te impelem a prosseguir e tentar mais um pouco. Inconscientemente, você já é programado para vencer. Sinta-se assim, ou estará sempre depondo contra você mesmo. Reflita sobre este belíssimo texto de Amado Nervo, A Vitória da Vida, que é um presente a ser anexado a este trabalho pela visão clara da necessidade de nossa programação a vencer. Pobre de ti se pensa ser vencido. Tua derrota é acaso decidido. Queres vencer? Mas como em ti não crês? Tua descrença esmaga-te
de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado, antes de haver a luta começado. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irá depressa para o chão. O querer é o poder arquipotente. É a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele fraco que se imagina. Olha ao alto, o que o alto te destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre, a meta alcança. Nem mais longe o mais forte, o disco lança. Mas o que, certo em si, vai firme e em frente, com a decisão firmada em sua mente. É um poemazinho bem claro, né? De uma orientação maravilhosa aí sobre como nós precisamos programar a nossa mudança comportamental, que é justamente essa mudança que Allan Kardec, já no início da nossa lição, nos coloca, né? Nós temos que estar atentos, porque uma coisa é certa, nós estamos aqui para evoluir. Como evoluir? Evoluir através do conhecimento, da nossa caminhada dentro da moral, dentro dos princípios que a doutrina nos ensina, nos esclarece, né? Temos tantas orientações a respeito de como conduzir corretamente a nossa vida, não é verdade? Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes, né? E Kardec ainda nos cita um exemplo que ciência e doutrina espírita, se houver alguma diferenciação, alguma divisão entre elas, a ciência precisa ser respeitada, né? Essa é a grande orientação que Kardec nos deixou. Por quê? Porque nós precisamos saber que as mudanças são muito instantâneas em nós, né? E aí a gente vai sentir a necessidade de mudança quando? Quando a gente não está se suportando mais. Quando nós estamos tendo dificuldades na nossa caminhada, né? Não nos sentimos mais realizados, não temos objetivos, não é verdade? Então, isto é o que nós precisamos de identificar. Quando a gente não suporta mais a nós mesmos, é o ponto da mudança. É o ponto que nós temos necessidade de fazer algo diferente, mudar. E mudar não é uma atitude mecânica. Amanhã eu vou mudar porque é isso. Não. Não pode ser dessa forma. A mudança, ela tem que ser por etapas e passo a passo. Nós temos que construir a nossa mudança interior, né? Nós temos que adquirir esse sentimento real de mudar, porque isso automaticamente melhora a nossa autoestima, né? Então, isso requer que a gente precisa compreender três coisinhas.
é os equívocos que a gente alimenta em nossas mentes e em nossos corações. E a vontade que nós temos de melhorar. Que a vontade de melhorar nós já identificamos ali atrás. Que é aquele momento onde a gente está sentindo necessidade e que temos que fazer alguma coisa melhor. Né? E isto, nós temos que estabelecer uma programação. Nós temos que estabelecer uma nova condição para a gente estabelecer esse novo caminho a percorrer. Né? Ninguém muda por mudar. Nós estabelecemos essa mudança para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ser melhor compreendido, para a gente crescer moralmente, espiritualmente. Né? Com essa melhora, nós estaremos interagindo melhor no nosso grupo de convivência, no familiar, nas amizades, no trabalho, não é verdade? Então, este é os grandes benefícios que nos traz. Nós passamos a ter prazer pela vida, passamos a ter conhecimentos. E ele fala muito aqui nessa lição também sobre as queixas. Né? Ele cita bastante queixas aqui, que é o nosso tema principal desde a primeira lição. Precisamos administrar esses vícios negativos que nos jogam para baixo, que não nos trazem nenhum bem. Nós precisamos, na verdade, ele fala isso na nossa lição, nós precisamos desligar o piloto automático. Eu já disse isso outras vezes. Nós somos movidos pelo piloto automático em muitas situações. Não podemos agir dessa forma. Nós temos que parar e pensar. Né? Eu citei até um exemplo dessa questão de piloto automático. Quando você leva uma fechada no trânsito, a primeira reação que te vem é xingar, ir atrás, tirar satisfação. Não, não faça isso. Conte até 10. Aquele susto que você tomou, aquele desafeto que foi feito, se você contou até 10, a adrenalina baixou. Você vai conseguir resolver com calma esta situação. Então, não podemos ter atitudes com a adrenalina lá em cima no alto. Saem coisas erradas, decisões que não são benéficas para nós. Então, aquilo que eu sempre digo, pensar. Ele fala muito isso sobre a lição, ele fala inclusive sobre essa questão de fazer essa análise crítica da situação. Quando você for fazer uma reclamação, você for fazer uma situação desse tipo, pensa e analisa. Com certeza você vai ter uma decisão correta para tomar. Por quê? Porque você pensou, fez aquela autoanálise crítica da situação e conseguiu superar e resolver da melhor forma. Né? Então, nós precisamos abandonar esse sentimento de fazer tudo no piloto automático. Por quê? O tempo é curto, isso tudo. Não, nós temos todo o tempo que precisamos. O tempo, quem faz, somos nós. Nós é que fazemos o tempo. Nós temos o tempo necessário para a gente resolver as nossas situações. Quando a gente age dessa forma, através do raciocínio, estabelecendo o padrão que queremos,
os hábitos antigos vão sendo abandonados, eles vão sendo excluídos. É a mesma situação quando a gente está com o computador com a memória cheia. Aquilo que é velho, a gente não vai jogando fora, não vai substituindo por coisas novas e novos conhecimentos. É assim que a gente renova o nosso arquivo no computador, na CPU. Né? Então, é assim que nós renovamos o nosso sentimento por coisas novas que nos trazem paz, felicidade. Nós só voltaremos lá no antigo através de uma necessidade de mudar, né? Ou uma necessidade de ir lá buscar. Né? Então, precisamos praticar muito bem isso. É aquela questão da pergunta que ele exemplificou. Né? Vamos ser positivos no que a gente diz, vamos ser positivos no que a gente fala. Saber falar e saber responder. Como vai você? Estou bem, estou cada vez melhor. Né? Estou bem, estou cada vez melhor. Então, isso é positivo, isto é boa energia. Né? Aí, quer dar uma melhorada? Tenho problemas, mas estou melhorando dia a dia. O que significa? Que você está superando as suas dificuldades. Você está colocando dentro da sua CPU, que é a nossa mente, né, que você está caminhando para o melhor. A sua mente está sendo habituada a pensar assim, que você será melhor hoje, será melhor amanhã e após e tudo mais. Uma das coisas que nós temos que pensar muito, que eu sempre digo, é que nós estamos construindo a nossa vida espiritual. Porque nós sabemos que nós trazemos muitas dificuldades e desequilíbrios de outras vidas. E nós estamos aqui justamente para isso, para evoluir. Então não vamos perder tempo com coisas bobas, coisas que não nos trazem paz, que não traz felicidade para nós. Não é? Então, precisamos atentar para estes detalhes. Saber que nós estamos pensando dessa forma, estamos agindo assim, nós estamos melhorando a nossa autoestima. Isso é o que nós precisamos ter, esse incentivo, esta energia dentro de nós. Ser felizes através do nosso autoconhecimento e das nossas realizações. Né? É o poema, no final, que de início, a primeira palavra já diz até praticamente tudo. Pobre de ti se pensa ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês? Se você não crê em você, como que você vai se vencer? Não é verdade? Então, isto, imaginas perder? Perdido estás. Nunca entre derrotado numa situação. Aquilo eu sempre digo assim, não pense, não vou conseguir, não vou superar isso. Não. Se está ali à sua frente para ser resolvido, se a responsabilidade é tua de resolver, é porque você tem capacidade. É porque você consegue superar. Tem que acreditar nisso. Saber que é possível, que consegues superar.
Então, o entendimento da lição é exatamente esse. Mudança de comportamento para que nós possamos ser felizes. Uma lição bastante extensa, mas eu acredito que a mensagem principal está bem clara, não é? O autoexame, a autoanálise, pensar bem antes de decidir, não é verdade? Escolher o que nós queremos, porque ele coloca na nossa lição também. Agindo desta forma, mudando esses hábitos, esse comportamento, nós estamos construindo o nosso dia de amanhã. E o que nós queremos no dia de amanhã? Queremos felicidade. Queremos que o amor esteja dentro de nós, em nossos corações. Muito bom. Gostaria agora de conhecer a opinião de todos aí que quiserem falar, dar uma palavra. Fiquem à vontade. Pode falar, senhora, dona Sueli. Sabe, Sudakimar, a gente já traz na nossa mente a força de vontade e o amor, a esperança, que é uma coisa que está impregnada no nosso espírito. A gente já vem com ele. Agora, às vezes, precisamos nos sentir no fundo do poço para tomar uma decisão de mudar. Aí entra a nossa força de vontade, que vibra no nosso espírito. Só que não basta mudar, porque sempre vamos ter recaídas, que é muito normal. Então, eu acho que a vontade de vencer que está dentro de nós é que faz a diferença. Ser melhor sempre, procurando fazer o bem, fazer a caridade, aumenta a nossa força estima, nossa autoestima, desculpa. Mas é difícil, porque sempre vai aparecer novas provas. Nós temos que estar sempre atentos e pedir forças a Deus, porque Ele nos abre a mente e fortalece a nossa força de vontade, a nossa esperança para a nossa evolução, que é o que nós procuramos aqui na Terra, sermos felizes e vencer todas as provas que virão no nosso caminho. Eu acho que é isso. Obrigado, Sudakimar. Nada, Sueli, muito obrigado pelas suas palavras. Exatamente isso, né? E tudo que nós temos, tudo que nós passamos e que nos deparamos, né, na nossa caminhada, é fruto das nossas escolhas, né? Quem escolhe somos nós, e tudo isso é o plano que nós assumimos, não é verdade? Então, é isso que a gente tem que amadurecer e ter a vontade de superar tudo isso. É isso aí, dona Sueli, muito obrigado. Quem mais queria falar? Vitória. Sim, Vitória. Vamos ver se eu consigo ser claro, assim, no pensamento que eu tive agora, completando, está perfeito aí tudo que foi falado, né? Seria assim, os problemas que nós vamos enfrentando no mundo, desde quando que surgiu a humanidade, né? Seria mais ou menos assim. Tem as partes que é sofrida, e isso aí existe mesmo, sofrimento na vida, né? Desde a hora que nós nascemos, nós já choramos, segundo me contaram, né, que a gente vê. Então, começamos por aí. O sofrimento existe. Então, os problemas que a gente vê que aparecem já da humanidade, vamos falar já um aspecto mais amplo, se eu consigo ser claro, seria assim, a gente não pode achar que é coisa assim que não tem jeito, que é impossível, né? Porque os problemas que aparecem na vida, no mundo de Deus, é porque nós podemos enfrentar ele e conseguimos superar, porque senão a humanidade não existia, nós não existiríamos ainda.
não existiria mais vida no planeta Terra. Porque os problemas de outras épocas, outras eras, também foram problemas que talvez mais difíceis que o que nós estamos enfrentando hoje. Segundo especialistas, pessoas bem mais cultas que eu, deixaram claro que o mundo foi muito mais violento na antiguidade. Então, por exemplo, o que vai aparecendo, a gente tem que saber que vai vencer, que já é um pensamento positivo, né? Que se a gente não tivesse força, Deus não desse a força para a gente vencer, a humanidade teria acabado. Não sei se eu conseguia acertar alguma coisa aí, né? Mas eu acho que seria isso. Nós temos, embora os problemas que vão surgindo no dia a dia para todo mundo, toda espécie, nós vamos ser capazes de vencer a nossa geração, a próxima. Senão, nós não estaríamos aí para falar isso aí, né? A gente tem que confiar na força de Deus, né? Com certeza. Muito obrigado, Vitória. Mas você tem toda a razão em tudo que você colocou, né? A única coisa que nós temos que estar cientes, né? Que nós não conseguimos mudar tudo de uma vez. Nós temos que fazer a coisa para e passo, um planejamento de mudança, né? Sabermos aquilo que nós queremos, como nós queremos construir o nosso futuro, né? É isso. Muito bom. Mais alguém quer falar? Estava aqui fazendo uma reflexão assim. As mudanças. Bem, primeira coisa, as mudanças são necessárias porque dentro dos princípios divinos existe uma lei. Qual é a lei? A lei do progresso. Então, para progredirmos, nós temos que melhorarmos constantemente. E Deus, a sua bondade, Ele deu ao homem, e falando do mundo de expiações e provas que nos encontramos, que é o planeta Terra, essa responsabilidade do homem despertar dentro de si a cada momento algo de novo, e que esse algo de novo seja algo positivo, algo bom, da qual faz com que ele melhore cotidianamente. E nós vemos que isso vem se ocorrendo desde os primórdios dos tempos. Se pegarmos na Gênese, né, onde fala da evolução dos mundos, a gente vê que lá nos primórdios dos tempos o mundo era uma bola de fogo. Não tinha condição de uma vida material, mas uma vida espiritual ali se tinha, onde esses espíritos criados simples e ignorantes, brutos, ignorantes de tudo, ali habitavam. Deus, a sua bondade, provocou, vamos dizer assim, grandes cataclismas, né, no planeta, que fez com que o planeta tivesse condições de receber seus habitantes. Veja, mudanças. Só que para isso, aquele espírito que ali estava tinha necessidade de ir conscientizando de que teria um papel a exercer neste planeta. Então, Deus colocando o mundo em condição, ou o planeta em condição, veio seus primeiros habitantes, né? Primeiro os anfíbios, depois os animais, né? E depois o homem. O homem de uma forma bruta, ignorante, vamos dizer, o homem troglodita, aquele homem da caverna, bruto, que só tinha o instinto dentro de si, né? Que é o que predominava na época. Daí você vê aqueles homens enormes que tinham que lutar pela sua sobrevivência, através da caça, através de estar constantemente se autoprotegendo em cavernas,
né, de animais ferozes, né, ali já tinha o sexo feminino, o sexo masculino, o homem irracional apenas, né, via o contexto da procriação da sua raça ali, sem ter consciência nenhuma, porque tinha os instintos predominantes. Após isso, vem várias etapas que assim ocorreram no globo. O homem, dentro da sua boa vontade, com a ação divina, estimulando sempre a querer se melhorar, foi evoluindo. Saiu da condição primitiva, começou já a ser um ser pensante. Como um ser pensante, já começou a vislumbrar a vida de outra forma, já começou a criar coisas novas para facilidades na vida, já começou, veja, a ter uma linha de raciocínio lógica, já começou a ter contexto de família, da qual até então não se tinha, veja, e foi tudo se progredindo, porque a força de vontade, um determinismo divino ali estava presente. E os tempos foram se passando, né? Podemos falar, né, antes de Cristo, época de Cristo, pós-Cristo, onde nós vemos que muitas mudanças foram ocorrendo. E essas mudanças, todas que foram ocorrendo, bem, os maiores responsáveis disso somos nós mesmos. Por tudo aquilo que o Dankmar falou, aquela força de vontade, a determinação da qual impulsiona nós a nos buscarmos, a sermos melhores, porque é a lei de Deus, a lei do progresso. Veja, chegamos nos dias de hoje, diferentes do que éramos antigamente, né, um ser pensante, né, de forma muito consciente, a intelectualidade avantajada, né, a sensibilidade que desabrochou no ser, sentimentos diferenciados. Então, a gente vê que tudo isso, né, se completando entre o ser e Deus, né, vem-se a progredir. Nos dias de hoje, aí estamos, né, numa época de transição, onde muitas coisas estão acontecendo, né? Se pararmos para pensar, a maioria das dores, dos sofrimentos, somos nós mesmos que provocamos, ainda por estarmos carregando conosco princípios de erros que estão aprisionados, né, no nosso eu interior, mas do qual, né, vem se libertando a cada dia o homem disto. E cada dia está melhor, cada dia mais humanizado. Veja, por quê? Porque o homem está consciente do seu papel, e nós estamos conscientes disso. E a lei, que é outra lei, que é da reencarnação, é a lei clara que Deus assim criou, para que nós pudéssemos assim exercitar essa força de vontade para que essa transformação ocorra. Está ocorrendo. Então, veja, mediante a esse simples avaliação da evolução do ser, nós temos que pensar assim nos dias de hoje, fazendo uma avaliação muito simples. Aqueles dos quais se fecham dentro de si, para tudo, não consegue elevar seu padrão vibracional a Deus, não consegue olhar ao seu próximo com amor, com carinho, com respeito, não consegue trabalhar a sua alma de uma forma positiva, não consegue ter uma autoestima, igual o Dankmar falou, não consegue olhar para a vida de forma positiva, né? Não consegue ter sentimento de fraternidade para com o seu próximo. E esse ser, ele se fecha como um caramujo.
e deixa o quê? Com que as amarguras, as tristezas tomem conta de si. E o pior, não permite a si mesmo o contexto do aprendizado e da evolução. Então, o que acontece? Ele fica num roda-moinho, fechado, aqueles ressentimentos, e se torna um ser amargo perante a vida. Material, na convivência com nós nesse planeta. E quando o espírito também está fechado e fica perambulando por esses locais umbralinos, né? Pura e simplesmente lastimando-se da sua condição de ser, porque tudo aquilo que de negativo ele criou no decorrer das suas existências e não conseguiu se dar a oportunidade de deixar despertar essa lei divina do progresso dentro de si, está lhe fazendo mal, está lhe perturbar, está lhe trazer sofrimentos e revoltas. Então nós vemos aquele espírito atrasado, rebelde, da qual vive o seu dia a dia com inveja do outro, vive o seu dia a dia com rancor e amarguras de seres que lhe foram familiares ou próximos dentro de uma sociedade, reclamando, não aceitando os princípios da lei de Deus, porque está numa obscuração mental, uma obscuridade mental e espiritual muito grande. Então, olha quando o ser para no tempo. O que ocorre a ele? Agora, se nos despertamos com alegria para as leis divinas, principalmente a lei do progresso, e aproveitando a lei da reencarnação, para cada dia fazer com que seja um dia novo, belo, bom e positivo na sua vida. Em todos os sentidos. Familiar, social, profissional, religioso. Em todos os sentidos. Onde você não vai ser afetado pelas síndromes perturbadoras que estão presentes na atualidade de hoje, onde você é síndrome do medo, síndrome do pânico, síndrome da depressão, síndrome disso, síndrome daquilo, onde você não deixará se afetar pelas amarguras, pelos rancores, pela inveja, pelas tristezas, você não deixará se afetar pela sua baixa estima, onde isso gera má vontade em viver, onde todo dia no seu despertar você acorda, em vez de alegre, feliz, por mais uma oportunidade, reclamando, puxa, mais um dia, não. Graças a Deus, Pai, mais um belo dia para mim exercitar o que de melhor eu posso fazer. Veja, né? Se assim fizermos, estaremos a nos libertarmos, nós teremos a necessidade de perambularmos tanto, né, por essas obscuridades deste universo, porque estaremos trilhando um caminho de mais consciência, de mais luminosidade espiritual, aonde nos aproximamos mais facilmente de Deus e nos tornamos seres geradores de harmonia e de alegria dentro do contexto do dia a dia da vida perante aqueles que nos relacionamos. Então, a mudança, ela é estritamente necessária para o progresso de cada um de nós e do planeta que habitamos. Obrigado, Itamar. Mas muito bem. Eu acho que o tema ficou bem claro para todos, né? Vamos passar, então, as nossas vibrações, a nossa doação de amor e carinho aos irmãos que não puderam estar junto conosco, né? Pedir a Jesus que os abençoe e os ilumine, não é verdade? E assim, Jesus, te agradecemos
imensamente pela noite maravilhosa que tivemos. Eu gostaria que a dona Sueli, a senhora faz a oração de encerramento e agradecimento, por favor? Pois não, Sidakimar. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa noite muito maravilhosa de estudo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e a Virgem Santa de Nazaré, iluminai os nossos caminhos. Concedei a nós a graça da cura e da vontade de viver com os bons pensamentos. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Pedro Gonzalez, que nos concedeu esses momentos tão maravilhosos de estudo. É o que eu peço, Senhor. Obrigado a todos e uma boa noite. Uma boa noite a todos, que assim seja.